Aí a gente pula para um dos inimigos do Stalin, né? Um dos únicos caras que conseguiu desafiar o Stalin. O Ocidente, propriamente, não conseguiu questionar a autoridade do Stalin. Sentou na mesa com ele, negociou com ele, lutou a guerra com ele, etc. Só que o Tito, qual é a história do Tito? O Tito coordenou um dos movimentos de resistência, o principal, né? Na região do antigo reino da Iugoslávia na Segunda Guerra Mundial. Exato, então são os países tipo Sérvia, Croácia e tal. É o outro lado do mar Adriático da Itália. Exato. Que são países que a gente considera horríveis, e na época eles também eram backwater, assim, era um lugar bem atrasado, bem agrário. O Tito comanda os partisanos, que era o nome do grupo dele. Eles conseguem repelir a Itália. E aí depois a Alemanha, a Itália sempre gerando problema, né? Aí a Alemanha invade a Iugoslávia de novo e ele consegue gerir ali os pontos de ocupação e tal, ficar gerando problema e consegue atrapalhar. O Tito, depois da guerra, a Alemanha foi tão brutal e o Tito foi tão competente que quando a guerra acabou as pessoas falaram, cara... E também porque é uma zona bem... Se para pensar assim, tipo, cara, meio que o Tito tava ligado ao comunismo já, só que, putz, tipo, botar a União Soviética com aquele acesso ali bonito pro mar Adriático era perigoso também, Exato. né? Então, eu acho que rolou um acordo de camaradas e o Tito teve o privilégio de poder se tornar, tipo, ter autonomia. Virar basicamente o rei ali da Iugoslávia. Exato. É engraçado porque o Tito é um guerrilheiro comunista, mas, porra, assim que ele assume o poder, ele já se instala no Palácio Real. E é a mesma coisa que o Lenin fez também, né? Exato. E que quase todo mundo aí vai fazer. E quem não era rei vira, né? Se faz rei. Mas o Tito também assume os costumes do monarca iugoslavo. Eu tava falando. Parece que tinha um costume que era tipo assim: o nono filho de um casal era apadrinhado pelo rei iugoslavo. Isso era um costume medieval, assim, na parada. E o Tito, porra, mesmo sendo o líder supremo, sei lá o que ele era, ele assume esse costume também. Só que ele rompe com o Stalin muito rápido. Porque a expectativa do Stalin era incorporar a Iugoslávia, que é primeiro, é um lugar cheio de eslavo, então ainda tinha um sentimento de pan-eslavismo, que existe até hoje na guerra da Ucrânia, né? Então, a Sérvia apoia a Rússia. A Sérvia faz parte da esfera de influência da Rússia até hoje. Exato, né? Exato. E, a Sérvia é um dos grupos que estão ali dentro da Iugoslávia, mas é o mais expressivo, é o maior, né? Então, olha aquele sentimento, o Stalin financia os caras sérvios, etc, começa a gerar problema, tenta matar o Tito também, por algum motivo o Tito não morre, né? Tipo, ele sobrevive a O Tito ele fazia muito milling. Se você vir a foto do Tito jovem, você vai ver, mano, o queixo do cara é quadradão, assim, entendeu? Exato. Então, eu não sei por que o Tito conseguiu sobreviver, inclusive ele fez uma ameaça trocada pro Stalin, tem essa passagem aí na história. Mas enfim, ele conseguiu se manter. É a primeira ameaça à consolidação de um bloco comunista único. É o rompimento da Iugoslávia com a União Soviética. Acontece, tipo, acho que 48, 49. Já, porque o Tito quer manter a autonomia dele. Exato. E aí, foi ele que conquistou pra si, né, a libertação. Tipo, não é igual a Hungria, a Polônia, que foram libertadas pela Rússia, bem ou mal. Exato, o Tito, ele que libertou a Iugoslávia da Alemanha nazista. Exatamente. Então, ele é um cara, assim, mano, você vê as fotos dele jovem, tipo assim, cara, eu não gostaria de trocar tiro com esse cara, assim, sabe? Eu não gostaria de trocar tiro com ninguém daí, porque só tem gente brutal, mas, enfim, o Tito era um dos mais... Acho que o Ceausescu era um cara meio soft, cara. O Rocha, eu acho que também. Rocha também? Não, o Tito não, o Tito com certeza era durão. É um cara durão, mano. E aí, croata, né, mano? Tipo, é um país de gente durona. Aí... Onde é que eu tava? Aí ele rompeu com a União Soviética, aí, porra, colado no bloco soviético, mas não dentro, ele ameaçado, né? Então o Tito, que era mais, eu já adiantando, era mais um tirano do que qualquer coisa, ele começa a se aproximar do Ocidente e faz uma política econômica meio mista. Ele tem algumas pessoas que são entusiastas da versão socialista do Tito até hoje, é um grupo bem pequeno, mas é mais uma coisa de propriedade sindical, coletiva, tem alguma abertura para propriedade privada, assim. Você podia ter um negócio, se eu não me engano, de até 10 funcionários, 5 da sua família e 5 fora, entendeu? Então, tipo, um pouco mais flexível. É um socialismo um pouco menos dogmático, um pouco mais exato, libera um pouquinho ali. Um pouco mais solto, e aí o Tito ficou meio que nesse meio de campo. Ele importava muito bem industrializado para dentro da cortina de ferro, tinha essa abertura, mas também importava muita coisa estúpida para o Ocidente, entendeu? Então, sim, ele tentou jogar ali os dois lados e, cara, eu já vi pessoas falando as duas coisas. A economia do Tito, ele sanou muitas das falhas do comunismo, por isso que a Iugoslávia foi estável e depois ela deixou de ser assim que ele morreu. E eu já vi gente falando assim, tem que parabenizar o Tito por pegar o pior dos dois mundos, entendeu? Sim. Que ele conseguiu conciliar desemprego e crise cíclica com falta de inovação, entendeu? Um dos argumentos que eu já vi de por que a economia da Iugoslávia era ruim
era que o Tito, ele tinha medo, ele tinha quebrado com o Stalin, então ele tinha medo de ser invadido pela Rússia, porque a Hungria é invadida pela União Soviética em 1956, né? Porque, teoricamente, a cortina de ferro não faz parte da União Soviética, sabe? Então, eles poderiam fazer o que eles quisessem, né? Só que em 56 os húngaros tentam e o Khrushchev invade. Enfim, já adiantando, mas whatever. E aí o Tito tinha medo de que isso fosse acontecer com ele, que, dado que ele quebrou com a União Soviética, eventualmente os russos foram falar, não, tem que invadir. Só que ele também tinha medo que os Estados Unidos fossem invadir ele. Porque ele falou, cara, eu não tô sobre o guarda-chuva de proteção nuclear aqui da Rússia. Exato. Então a Grécia é capitalista, que fica no sul, a Áustria é capitalista, que fica no norte, a Itália aqui do lado é capitalista, mano, os Estados Unidos vai me invadir. Teve um levante grego, comunista grego, quase que e era uma facção ligada ao Tito, tá? Quase que ele consegue meter o blocão ali balcânico, mas enfim. E aí o Tito, ele tinha muito medo de ser invadido pelos dois lados. Então ele reconheceu, cara, eu não posso comprar arma da Rússia, porque se eu comprar arma da Rússia e a Rússia declara guerra em mim, tô ferrado, eu não vou conseguir manter minhas armas direito. E eu não posso comprar arma dos Estados Unidos. Então, teoricamente, ele poderia comprar arma dos Estados Unidos para lutar contra a Rússia. Só que ele também não podia comprar arma dos Estados Unidos para lutar contra a Rússia. Porque se os Estados Unidos invadissem, ele estava ferrado. Então, ele comprava arma dos dois e tinha indústria bélica própria, sacou? Então, o Tito... Isso, enfim, eu não sou um grande pesquisador do comunismo do Tito, mas eu vi esse fato e eu achei bem interessante. O nível de, investimento militar na Iugoslávia era uma parada muito desproporcional. Isso porque ele queria conseguir resistir à guerra sozinho, sabe? E aí isso também não ajudou a economia da Iugoslávia a suceder. E não ajudou a guerra civil depois que teve, né? E aí quando a Iugoslávia desmonta, depois que ele morre, todas essas armas ficam com os sérvios e os sérvios acabam cometendo atrocidade. Então, o Tito é um cara, é um tirano, né? Então ele é excêntrico também, vai piorando com o tempo, sempre vai, né? As coisas se movimentam e elas, geralmente vão pra onde você deixa elas irem, né? Então, o Tito acumulou 32 residências oficiais e depois, quando a Guerra Fria, digamos que abriu a possibilidade de você ser um terceiro bloco, o Tito entrou de cabeça nessa parada. Então ele começou a fazer as alianças mais retardadas possíveis. Com a Índia. Com a Índia, com a Líbia. E aí, parece que teve um negócio na Iugoslávia que, quando ele se aliou com o México, aproximou do México, ele fez um pacto para ter distribuição de telenovelas mexicanas na Iugoslávia. Isso criou uma febre de salsa. Caraca, dentro da Iugoslávia, entendeu? Então tinha um mix de música típica Sérvia, Bósnia, com, maracas e era, stylish se vestir de mexicano e tal. Mano. Então, cara, o Tito... É por isso que a Iugoslávia é um lugar bizarro. E o Tito também é um dos grandes ídolos do Petkovic, né, cara? Que é um dos grandes ídolos do Flamengo também. O Pet é um defensor do regime do Tito, mano. Cara, isso é bem engraçado. O meu pai, ele era bem de esquerda quando ele era mais jovem, entendeu? E aí ele quase deu o nome de Tito pro primeiro filho dele. Só que o primeiro filho foi mulher, então ele não pôde dar o nome de Tito. Mas ele ia dar Tito. Cara, isso... Eu ia ter um irmão mais velho chamado Tito. Pra você ver como que as pessoas no mundo inteiro... E teu pai é Flamengo. E ele é Flamengo. Ele pode ter sido influenciado pelo Petkovic, mano. Cara, é muito engraçado. Depois pesquisa esse vídeo, não saiam da tier list agora. Mas a Ana Maria Braga tá entrevistando o Petkovic. E ela dá um tom todo triste, assim, mas como foi a sua infância na Iugoslávia e tal? Ele... Muito bom, era muito bom e tal. Jogava bola na rua, não sei o quê. Então, enfim. Mas ele não foi tão tirânico quanto o Stalin em termos de fazer expurgos. Não. Eu colocaria ele como um ditador de terceiro mundo. É aquela parada, matou muita gente. Cara, ele provavelmente deve ter direcionado os esforços de matar gente pra nacionalista étnico, né? Sim. Então você acha que ele deve estar na mesma linha de um Gaddafi da vida? Sim. Ruim, né? Óbvio, mas, a maldade dele... Se você parar pra pensar, se você for um cara utilitarista, né, materialista, o que o Tito fez foi até razoável. Porque assim que ele morre, começa uma das guerras civis mais brutais da história da Europa, né? Sim. Então, essa repressão dele serviu a algum bem maior, né, de certa forma, assim. Enfim, pergunta pro Petkovic depois, né? Enfim, eu não vou ficar defendendo o Tito, mas eu colocaria ele mais em tirano do que anti-humanidade, assim, né? Perfeitamente.